Então, boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, protegidos, com saúde e com muita paz interior, muita tranquilidade, que é o que realmente na vida a gente precisa. A gente daqui a pouco vai fazer 3 meses de quarentena e eu acredito que vocês também devem se perguntar quando se acordam se vocês vão talvez superar mais esse dia, porque para algumas pessoas esses dias eles estão realmente se arrastando, para outras está passando muito rápido e para você ver a complexidade da vida humana, apesar de estarmos na mesma situação, nós vivenciamos essas coisas que nos chegam de maneira diferente, de uma maneira diferenciada, porque a gente vai vivenciando as coisas, respondendo às coisas que nos chegam, de acordo com as nossas habilidades internas, de acordo com nossa estrutura mental, nossa estrutura emocional. Por isso é muito importante as práticas espirituais, por isso que é muito importante o zazen. Hoje pela manhã e tarde eu dei aula, muitas aulas por sinal, e a internet caía. De vez em quando a internet caía. E quando a internet caía, eu morria. Depois a internet voltava, era como se eu estivesse renascendo. A internet caía, eu morria. A internet voltava, eu renascia. E foi assim boa parte da manhã e foi assim também boa parte da tarde. E o curioso é que eu sabia que ela ia cair e eu sabia que ela ia voltar. E eu ficava percebendo, nossa, mas tem alguma coisa ali em mim que vai permanecer. E é justamente essa coisa que permanece entre os momentos em que a internet cai e que ela volta, isso aí você leva para a sua vida, entre esses momentos, aquilo que fica é que você tem que ter cuidado com. Você precisa tratar disso que fica. E eu me lembro que eu pedi desculpa aos alunos por conta da internet estar variando várias vezes. Não, você imagina, a gente sabe que não é culpa sua. E é assim a vida da gente, pessoal. Ela é cheia de altos e baixos. E para aquele que procura o caminho da prática, para aquele que procura o Dharma do Buda, a vida não é diferente dessa internet que cai e depois volta. É interessante que tem muitas pessoas procurando o Dharma do Buda
isso há mais de 2.600 anos, é assim. Mas apesar da quantidade de gente que procura o Dharma, apesar da quantidade de pessoas procurarem o Dharma ser uma quantidade de gente, de pessoas interessantes, nem todas as pessoas conseguem realmente permanecer, conseguem praticar o Dharma. Que é justamente sobre isso que o nosso texto de hoje, do Mestre Dogen, fala. O texto é aprendendo através do corpo e da mente. Nas quartas-feiras, geralmente, eu tenho lido o texto do Mestre Dogen, e eu não leio o texto todo, leio apenas algumas partes. E o texto começa. O caminho de Buda é o verdadeiro caminho. Não contém nada falso. Nangaku Enjo, que nasceu em 667 e morreu em 744, disse: possuímos ambos prática e iluminação. Mas são difíceis de se harmonizar. Precisamos ser cuidadosos para não interpretar mal o caminho do Buda. Cada Buda, em cada geração, desde Shakyamuni, harmonizou a prática com a iluminação. Há duas formas de prática budista: aprender através da mente e aprender através do corpo. Quando começamos a aprender através da mente, precisamos entender os vários estados da consciência. E ele cita Citta, Carita e Irida. Citta é aquela mente que é difícil de ser domada. Citta é aquela mente flutuante. Citta é aquela mente que fica perambulando. Quando a gente, nas fases iniciais do Zazen, a gente senta, o corpo fica, mas a mente ela fica dando voltas. Então, para aquele que deseja praticar o Dharma, para aquele que deseja praticar os ensinamentos, a espiritualidade como um todo, diga-se de passagem, é importante você cuidar logo dessa mente. Essa mente que fica dando voltas. Como o Romeu San coloca muito bem, que a gente chama também de mente de macaco. Ela que fica pulando de galho em galho. Precisamos desenvolver Bodaishin. Bodaishin é a mente que procura o Buda. Eu vou falar mais duas vezes. Bodaishin é a mente que procura o Buda. Bodaishin é a mente que procura o Buda. Se seriamente procuramos o Buda, seremos capazes de sentir sua compaixão sobre nós e, finalmente, poderemos dominar a prática e a iluminação, ou prática e iluminação. A mente à procura do Buda é difícil de se adquirir, mas temos os exemplos dos ancestrais a nos guiar. Se estudarmos as vidas e os dizeres dos ancestrais, seriamente, nossa mente à procura do Buda surgirá. Então, Bodaishin
é aquela mente que procura o Buda. Bodhaishin é aquela mente que procura o Dharma. E nesses momentos que eu estava contando a vocês, que eu morria com a internet e renascia com a internet, hoje mais cedo, eu ficava pensando, além disso, além de eu estar morrendo a cada momento aqui, talvez eu tenha que passar essa mesma situação à noite no zazen. Mas se eu não tivesse essa mente que procura o Dharma, se eu não tivesse essa mente que procura o Buda, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Ou, de repente, estaria fazendo um outro tipo de atividade. Então, se você quer praticar o Dharma, se você quer praticar o budismo, você precisa desenvolver essa mente. Bodhaishin, a mente que procura o Buda. A mente que procura o Dharma. Não mente. É a verdadeira mente budista. Não dividida. Além da discriminação dos opostos. Pensar sem pensar. Sem intenção de intenção. Todos possuem internamente a mente Buda, mas se falhar em praticar o verdadeiro caminho, ela permanecerá adormecida. E é justamente isso o tema central que a gente começou falando, é que às vezes as pessoas chegam para praticar o Dharma, as pessoas chegam aqui na Casa Templo e dizem, eu quero praticar. Eu digo, beleza. Porque a pessoa, de repente, está com aquela mente à procura do Dharma, só que não cultiva essa mente. As condições acabam arrastando a pessoa para outra situação. A gente teve umas reflexões sobre o Sansara aqui há pouco tempo, e foi uma das coisas que a gente viu é que o mundo, o Sansara, na verdade, é como se fosse um grande salão de festas. E você está aqui nessa porta, querendo ir para essa outra porta aqui. Só que você tem conexões com um monte de coisas. Então, para você sair daqui e chegar aqui, o Dharma lhe ajuda. Mas é preciso você ter essa mente que procura o Buda, essa mente que procura o Dharma. Porque se você não tem essa mente, você fica muito refém das condições externas. Então, é preciso cultivar essa mente que procura o Dharma. E o mestre Dogen continua. Para ver propriamente as coisas, precisamos aceitá-los como são. Precisamos combinar o que vê e o visto em uma só ação. Nossa mente deve ser avivada pela ação da mente não dividida. Na verdade, sujeito e objeto são uma coisa só. Sábado nós tivemos uma reflexão com a psicóloga e eu fiquei muito feliz quando ela falou que a gente não consegue ver a nossa própria realidade independente da gente mesmo. Eu só consigo ver a realidade, eu só consigo vivenciar a realidade se for a partir de mim mesmo. Não tem como a gente simplesmente, se coloque no lugar do outro. A gente até se aproxima, a gente não vive como o outro vive, na mesma intensidade. Porque se a gente vivesse, a gente não era a gente mesmo, a gente seria o outro. Mente não dividida não se preocupa com grande ou pequeno, perto ou longe, ser ou não ser, ganho ou perda, reconhecimento
ou não reconhecimento, iluminação ou não iluminação. A mente não dividida transcende os opostos. O estudo da mente é a maneira de atingir a ação estável. Devemos ser cuidadosos em distinguir entre realidade e ideias de realidade. O mestre Zen Sozan, que nasceu em 839 e morreu em 901, quando se tornou completamente iluminado, pôde andar na lama e ser borrifado com água suja, sem ficar aborrecido. Ele simplesmente passou a aceitar a lama como lama e a água suja como água suja. Era um homem livre, desligado de ideias de gosto ou não gosto. Tal poder vem da não amarra. Eu gosto desse nome. Eu gosto dessa frase. Tal poder vem da não amarra. O que é que te amarra? O que é que te faz ficar preso nesse lugar de onde você vê tudo, de onde você sente tudo? O que é que te prende? E o mestre Dogen continua. Hotso Bodaishi é a mente de um verdadeiro seguidor do caminho do Buda. E esse é o ponto. Hotso Bodaishi é a contínua percepção da mente Buda. Não devemos esperar por um tempo ou lugar certo para procurar a iluminação. Iluminação nunca depende de lugar ou de tempo, nem de habilidade intelectual. Quando nossa prática amadurece, realizamos que o mundo inteiro, entendemos e realizamos que o mundo inteiro é o mundo do Dharma, coberto por Hotso Bodaishi. Leve isso para você, eu vou levar para mim. Iluminação nunca depende de lugar ou tempo, nem de habilidade intelectual. Não devemos esperar por um tempo ou lugar certo para procurar a iluminação. É interessante que, às vezes, a gente se contenta com pouca coisa. Às vezes eu gosto de brincar com as pessoas dizendo, não, eu sou uma pessoa muito barata. Porque o que eu quero, ninguém realmente pode me dar. O que eu quero é a iluminação do Buda. O que eu quero é a iluminação. Isso ninguém pode me dar. Só eu posso me dar. As condições elas podem ser favoráveis ou não. Mas isso aí não depende dos outros, depende de mim. E às vezes a gente se contenta com pouco. Ah, uma aguinha a 15 graus. Ah, assistir um bom filme. Assistir uma série toda. Passar uma temporada, fazer um cruzeiro. Fazer tal coisa. Que são coisas importantes. Mas que nós não devemos ficar satisfeitos com isso. Porque a verdadeira satisfação não vem de coisas externas. Pelo contrário, quando essas satisfações elas acabam, nós vamos procurar outras. Que foi outra coisa que a gente viu aqui algumas vezes já,
é que aquilo que o mundo nos promete, nem sempre ele dá, e quando o mundo promete e nos dá, são coisas que são impermanentes, são coisas que são condicionadas. Hotsubo Daishin é como a mente pura, lúcida, não dividida de uma criança. Através desta mente, tudo se torna claro. Cada partícula do mundo, dos fenômenos, cada partícula está interrelacionada. Mas, ainda assim, cada partícula existe por si só. Para encerrar. Mantenha sua mente no presente. Se pensarmos sempre no passado, não será completamente revertida ao passado e será distorcida. Mente diária abre os portões para cada momento da existência. Vida e morte, ir e vir, entram livremente. Não pense em céu e terra como deste mundo ou do próximo. Saibam que eles existem eternamente, em cada momento passageiro. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.